Acho que a primeira coisa a gente precisa falar assim, tá todo mundo esquecendo, né, com as canetas emagrecedoras, né, de fazer dieta, atividade física e sono adequado. Vou começar por aí, né, porque assim, está provado que quem dorme menos de 7 horas tem maior chance de ter alterações metabólicas, síndrome metabólica, pré-diabetes e diabetes. Independente da qualidade desse sono? Independente da qualidade. E outra coisa, agora também tem as pessoas que dormem muito tarde, elas também estão alterando o metabolismo. Então, o ideal é jantar cedo e para que o metabolismo fique em ordem. Fala pessoal, mais um episódio maravilhoso para você do Pode Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Nosso maior propósito é acabar com as fake news em saúde, é trazer para vocês informação boa, informação checada. Infelizmente, nem sempre que você encontra na internet é real. Como nós fazemos isso? Trazendo aqui para nossa discussão, as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje quem está aqui comigo também para ajudar nesse trabalho, o Dr. José Wilson de Andrade. Mais uma vez, muito obrigado, Zé. Obrigado a você, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui nas discussões do Pode Doutor. Sempre muito legal. Legal, vamos Obrigado. extrair juntos, então, informações hoje de quem aceitou o desafio, que foi a endocrinologista doutora Maria Fernanda Barca. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda, por aceitar o desafio. É uma honra tê-la aqui. Muito obrigado. Bem-vinda. Obrigada, quero agradecer, é uma honra estar aqui. Muito bem. Lembrando, gente, que esse episódio tem como apoiador o Vita, que é um laboratório de suplementos que tem como destaque o ômega 3 em 1, que já vem com ômega 3, coenzima Q10, vitamina D e vitamina E, ajudando no seu fortalecimento cardiomuscular, eventualmente ajudando também na formação do seu sistema imunológico e retardando eventualmente o teu envelhecimento. Quem tem interesse, procura lá no www.vita.com.br. Lembrando que Vita é VHITA. Maria Fernanda, mais uma vez, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. Nossa discussão hoje aqui, nosso trabalho será sobre emagrecimento, sobre essas canetas emagrecedoras, que é a sua especialidade. Dá um Sim. panorama geral para a gente inicial sobre tudo isso. Bom, eu acho que a primeira coisa a gente precisa falar assim, tá todo mundo esquecendo, né, com as canetas emagrecedoras, né, de fazer dieta, atividade física e sono adequado, né? Acho que a gente Perfeito. tem que começar por aí, né? Porque assim, tá provado que quem dorme menos de 7 horas tem maior chance de ter alterações metabólicas, síndrome metabólica, pré-diabetes e diabetes. Independente da qualidade desse sono? Independente da qualidade. E outra coisa, agora também tem as pessoas que dormem muito tarde, elas também estão alterando o metabolismo. Então, o ideal é jantar cedo e para que o metabolismo fique em ordem. Essa é a primeira coisa. Então, os comedores noturnos, né, que jogam por causa de todas as atividades, enfim, academia, que é bem-vinda, mas, enfim, dependendo do horário, isso vai bagunçar o metabolismo também. Muitos hormônios acabam respeitando o ciclo circadiano também. Exato. Então, chama atenção aqui, porque está cada vez mais comum, né? E tablets, enfim, tudo isso que acaba alterando o sono. Então, assim, a gente chama de higiene do sono, né? Desligar o celular, desligar o tablet, o computador, né? E conseguir ter uma noite tranquila. Então, eu chamo Que é um muita luxo hoje atenção em nisso. dia, né? Essa É um noite luxo, tranquila. pois é. Então, assim, é muito importante isso para o metabolismo, para que os hormônios, vamos dizer, façam as suas funções adequadamente nos horários adequados. E quantas horas, desculpa, você falou? Então, 7 horas 7 horas. para mais. Com No raríssimas mínimo exceções, 7 vamos dizer horas. assim, gente que consegue dormir menos. Não, Hum, está provado que 7 horas Boa. é o número. Tá? Boa. Ou Não seja, adianta, não boa. tem doutor escape. Sidney, boa. sua pergunta é muito burra. Eu Muito boa. preciso dormir Então, um pouquinho 7 mais. horas, ponto final. 7 horas, Vou ponto ouvir também final. com bastante carinho, porque às vezes eu confesso que Eu Nessa raramente corrida. consigo bater essa meta. Então, quer essa é dizer- uma grande sugestão. começa aí a questão. Que mais? Começa aí. Bom, segunda coisa, dieta, né? Dieta, existe assim uma preguiça de fazer dieta, né? Todo mundo quer milagre com as nossas canetas maravilhosas, né? Cada vez menos as pessoas simplesmente compram em várias plataformas digitais, muito fácil a gente comprar mesmo sem receita, infelizmente, e simplesmente elas usam as canetas e ponto final.
e Quer dizer, elas passando transferem pro dinheiro, pro poder pro aquisitivo, dinheiro. a responsabilidade de comer com cuidado. Exato, elas não pegam para si e não querem mudar os hábitos alimentares. Isso é muito importante. Primeiro, comer várias vezes ao dia, dividir adequadamente carboidrato, proteína e gordura, né? Então, o que acontece? As pessoas com as nossas canetas todas, elas acabam pulando a refeição, né? Deixando de ingerir proteína. Está aí uma das causas de perda de massa muscular que a gente vai falar Sim. para frente. Vamos falar sobre isso, não vamos esquecer. Exato, com as canetas. Enfim, elas acabam pulando e quando elas querem comer, por causa dos efeitos adversos gastrointestinais que a gente tem em algumas canetas, menos com a tisepatida, que é o Mounjaro hoje em dia, né? O que não tem com a O que tiazepartida? dá menos efeito colateral gastrointestinal é a Menos tisepatida, efeito colateral é o ruim. Tá. Mounjaro. Mas assim, o que elas acabam fazendo? Escolhendo o carboidrato que é mais leve, que dá menos impacto gastrointestinal. Né? Então, aí, com isso, você faz o quê? Quando você come muito carboidrato, você libera insulina e você está formando um mecanismo de resistência à insulina. É um dos mecanismos também de resistência à insulina. A insulina sobe, dificulta a entrada da glicose na célula, a célula fica, vamos dizer, ela manda para o cérebro o estímulo de que estou com fome, estou faminta, estou Sim. desnutrida, e o cérebro se põe a comer principalmente carboidrato. E engraçado, alimento né? Uma mais medicação fácil. teoricamente que tem uma funcionalidade para diabetes tipo 2 causar a resistência à insulina. Pelo Assim, comportamento alimentar, né? isso, na realidade, já não causa. O que causa é o comportamento da pessoa em termos de assim, vou comer pouco, vou comer carboidrato. É por causa da facilidade do carboidrato? O A carboidrato impressão, é mais leve, a falsa né? impressão de comer um macarrãozinho, Carboidrato um é mais leve. arrozinho, uma bolachinha. Exato. Porque a carne. Mas Mas você vai. vai pesar. Continue. A Deixa eu. carne vai pesar, né? E se for gordura, pesa mais ainda, e isso vai provocar enjoo, muitas vezes eructação, que a gente chama de arroto, vulgo arroto, né? Distensão abdominal e muitas vezes vômitos importantes, diarreia, etc. Então, o que, que a pessoa faz? Escapa disso e ela descobre que se ela comer carboidrato, vai ser mais leve, ela dificilmente vai ter esses efeitos colaterais. Mas mesmo assim, Minimizados ela às tem um vezes tem. pouquinho de menos avidez para comer carboidrato também. Quando você está dizendo... Quando está usando o Mounjaro, por exemplo. Quando está usando, não necessariamente. Depende do paciente. Tá? Às vezes chega para mim e fala, doutor, eu nunca fui de querer comer carboidrato. E agora eu estou com fome. Então, assim, a gente tem que direcionar, tirar uma história. Cada pessoa é de um jeito, a gente sempre fala direitinho aqui da alimentação dela. Está comendo proteína, não está pulando refeição. E vamos combinar, isso não só em relação à perda de peso, né? Todo mundo deveria se preocupar com isso. Todo mundo, né? E assim, também as dietas cetogênicas, elas também privam. É interessante falar disso, os carboidratos. Então, quando a pessoa, por exemplo, interrompe, tem uma festa para interromper, ela também vai ficar ávida por carboidrato, porque você libera, né, tudo que ela represou ali. Tá. E mesmo a pessoa, durante o dia, comendo pouco carboidrato, porque muitas vezes ela acha que está abafando não comendo carboidrato, comendo só proteína, ela também, o corpo vai, vamos dizer, cobrar essa falta, porque você precisa de carboidrato também para o metabolismo funcionar adequadamente. Lógico. Todo um equilíbrio, né? Perfeito. Só para eu contemporizar aqui, que nós estamos falando de canetinha, só para a gente dar uma explicada melhor. Desde lá da primeira canetinha, que acho que foi o Saxenda, né? Não, a primeira caneta foi, na realidade, o Bieta. Esse ele era mimético do lagarto. Mas isso tem o quê? 5, 10 anos? Muito mais, uns 15 anos, mais ou menos. O Saxenda tem era quantos? da Lilly, né? E o Saxenda, Victosa, né? Victosa. Na realidade foi Victosa. Uns 5, entre 5 e 10 anos. Por aí. E o que uns acontece? 10 anos. Que explicar para todo mundo também que eles não foram criados com essa finalidade. Justo, são medicações que foram criadas para controlar diabetes, por exemplo, mas o efeito colateral de comer menos tal acabou sendo usado meio que off-label, na verdade, para emagrecer. Exato, sem dúvida. Só que não deixa de ser uma medicação, como qualquer outra, que precisa ser controlada por um médico, monitorada e individualizada. Porque antes, até agora, há poucos meses atrás, era possível comprar sem receita. Agora, pelo menos, né, é necessário uma receita médica. Foi uma medida acertada. Muito boa, acertada. Né? Por quê? Porque senão vira uso indiscriminado e tem várias existem problemas, vários claro, problemas que a doutora Maria Fernanda vai comentar aqui com a gente. Então, parece simples, mas não é coisa séria. Só deixa eu fazer uma página antes da gente entrar no remédio em si. Lógico. Você é endocrinologista, né, Maria Tereza? Sim. Então,
Quem quer emagrecer deveria procurar um endocrinologista. Um endocrinologista, sem dúvida. Você não é uma médica do emagrecimento. Não, Certo. não sou, e a gente tem uma visão endocrinologista, tem uma visão geral do corpo. Você vê, a gente cuida do osso, a gente cuida da paratireoide, da tireoide, da diabetes, da obesidade, Do ovário. enfim, do ovário, dos testículos, Porque essas hipogonadismo. canetinhas elas vão ter um impacto nos hormônios muito crescimento. grande, né? Muito, né? Muito. Então, gente, é o endocrinologista que é o médico que faz você emagrecer, tá? Quando você Exato. precisa. E só também para fazer A o que a gente sempre... especialidade médico do emagrecimento não existe. Não existe. As clínicas emagrecedoras não existem. Tem gente cobrando isso e é totalmente proibido, inclusive, aplicar no paciente a medicação. Né? Eu Perfeito. sugiro que compre na farmácia e que se auto-aplique, que é tão simples, é tão fácil. E a gente sempre Exato. fala aqui também, se você que está procurando então um endocrinologista, basta você ir lá no Conselho de Classe Médica do seu estado, em São Paulo, por exemplo, é o CREMESP, ou no Conselho Brasil, que é o CFM, procura lá, doutora Maria Fernanda Barca, apesar que o seu nome inteiro tem mais uns 5 sobrenomes para falar pouco, mas acho que acha com Barca. Ela vai ter lá um RQE de endocrinologista, assim como eu tenho meu RQE, doutor José Wilson tem o RQE dele. Aí sim você está procurando o profissional seguro e adequado para que tudo corra bem, e mesmo assim já é difícil. Uhum. Porque cada pessoa responde de um jeito e assim vai. Você estava falando Sem que hoje dúvida. você encontra, às vezes, profissionais, eventualmente talvez até nem médicos, né, aplicando a medicação Sim. indiscriminadamente. Tá tendo isso. Nas clínicas de emagrecimento, nas clínicas mesmo de beleza, né? Tem Sem gente nem médico aplicando, tem. nem médico tem, né? E, enfim, nutrólogos, que vai saber o tipo de formação que é. Existe um nutrólogo sério que faz, gente, 4 anos de Uma residência para ser residência médica nutrólogo. como qualquer outra. E não um cursinho É só básico, procurar o RQ. rapidinho. Tem que procurar RQ, tem Uhum. que ter residência, né? Enfim, tem que ter toda uma vamos dizer, Uma carreira, uma né, carreira, um acadêmica. esforço acadêmico para chegar lá. Para que você Perfeito. possa ser atendido com segurança, Com sem dúvida segurança. nenhuma. Você estava falando também lá fora pra gente, Maria Fernanda, das manipulações. Fala um pouquinho sobre isso. Verdade, Porque as manipulações. a gente, mesmo sendo médico, né, Zé? Eu fiquei meio... É o atrativo do custo, né? impressionado O com pessoal vai lá, custa 1/10 do preço, metade do preço. Sem é dúvida. muito mais barato. É um chamariz forte, né? Eles estão chamando, inclusive, de Mounjaro dos pobres. Né? Olha só. Veja só, hoje o Ozempic dos pobres. Então, o que acontece? Eles manipulam, não é tirzepatida, né? Tirzepatida é o Mounjaro, Que gente. é o Mounjaro, não é, porque assim, tem patente, não tem acesso. Não tem como A não ser existir que um Mounjaro quebre, manipulado. não, que faça por baixo do pano, mas assim, o que tem visto... Não, mas mesmo por baixo do pano vai ter que comprar o Monjaro. Vai ter que e aí? comprar o Aí fica o mesmo Mounjaro. preço. Pois Mas é. aí é aquela história de desvio de carga, contrabando, e é um Contrabando. jeito de vender o produto que não poderia ser vendido. E o que a Lili, que é quem produz o Mounjaro, está falando para gente, que tem nessas composições semaglutida, anfepramona, álcool, e muitas vezes essas substâncias, essa manipulação não é estéril. Gente, é injetar perigo alguma coisa que Que o não é paciente está estéril correndo. e correndo em termos de sepsemia, disseminação de E bactérias, interações medicamentosas que ninguém sabe onde vão interações, parar, né? álcool, e até já se viu chumbo lá dentro, Nossa. enfim, um monte de coisas que podem, inclusive, agredir sistema neurológico, sistema hepático, acabar com o fígado e com o rim também. Só para você, pra gente fazer um paralelo, né? Que nós estamos mais ou menos, claro que você vai assistir isso aqui às vezes mais para frente. Mas nesse momento agora estamos passando por essa falsificação aí de bebida destilada, Sim. né? Sim. Com metanol e uma dose pequena, já causando danos sérios, como cegueira, por exemplo, praticamente irreversível em 100% dos casos. Então imagina quando você... E bebida nem custa esse valor que custou o Monjaro, né? Então o atrativo da bebida foi o cara do bar lá que, em vez de pagar 150 garrafas, ofereceram para ele por 130 e ele, Sim. de maneira, quase falei um palavrão aqui, desonesta, É né? aquela Isso. história, não tem almoço grátis, né? Exato. Hum, Então você imagina num remédio que sim, é um valor alto, não É caro, lógico. É caro, mas a sua saúde também, às vezes você gasta 500 para fazer umas luzes no cabelo Pois é. e não quer é pagar, questão de- entendeu? É uma questão de prioridade. Mas sim, é um valor alto ainda. Pode ser que com a escala, com o tempo,
os valores. Isso. Quebra de fiquem um pouco mais patentes, outros patentes vão concorrentes, cair, com outros claro. concorrentes Com outros que viriam, concorrentes, etc. O que né? é diferente de você ir lá e comprar numa manipulação, então, que você não sabe o que tem lá dentro. E como a Exato. doutora Maria Fernanda explicou, por enquanto de Monjaro é impossível. Claro que existem Impossível. farmácias de manipulação Muito séria, sério. claro que tem produtos manipulados que têm qualidade, Sim. mas quando a doutora falou, Monjaro não pode ser formulado porque ele é patenteado. Por Exato. enquanto não pode. Essa patente não foi quebrada ainda, não caiu. Então, isso é Não existe. uma informação muito importante. Nós vamos ter o Godzilla, que é o retatrutida, que é excelente, que vai levar quase uma bariátrica. Explica essa diferença do que pega 1, 2, desde o 3 começo pro lá do- pessoal, Eu a vou diferença das explicar, eu canetas. só tô querendo falar, porque também estão falsificando o retatrutida. Um Tão remédio que dizendo, ainda nem está no "Gente, mercado. ele não está no mercado, ele começou a fase 3, Isso é não foi importante. aprovado pela FDA, e já tem gente trazendo retatrutida, o nome genérico, não existe isso. Ele vai chamar Godzilla, né? E aí tem que ser primeiro aprovado pela FDA, e isso vai para os Estados Unidos, que é da Lilly Como que também, chama? para depois retatrutida. Retatrutida. Você já vai encontrar um monte de gente em rede social Um monte falando de sobre gente ela. falando, e eu tenho um paciente, por exemplo, que me mandou a foto da caneta Chegou. dentro de um estojo lindo, maravilhoso. Assim, realmente se jura por Deus que é um medicamento, e assim, eu precisei... Puxa, pior que Olha tem que aqui, absurdo. já tem com os preços. Já, Sim. já. E Aqui, um ó, remédio que não está no 1.350. mercado. Ele não está no Exato. mercado ainda. É, Cuidado, Sem gente. dúvida. Cuidado. caramba, tem no Mercado Livre. Olha É. isso. Tô vendo aqui, ó, ao Exato. vivo, ó. Sem dúvida, né? No Paraguai, $320. Então, Que loucura. é Então, quer muito dizer, sério, e vamos dizer, ele vai ser um remédio muito melhor, vai Será? ser uma medicação muito melhor, que eu vou explicar já aqui, né? Então, assim, a gente fala disso. Antes de entrar nisso, eu gostaria de falar do exercício físico. claro. Opa, né? Tanto exercício de força, né, resistido, que a gente chama, quanto o aeróbico, porque assim, eles se complementam. Quanto melhor o músculo você tem, melhor você vai fazer a parte aeróbica e vice-versa. Mas músculo também você aumenta a sua queima calórica, a sua taxa Sim, metabólica. sem dúvida, e um ajuda o outro, Lógico. portanto, eles têm que ser integrados e tem gente, tem que fazer. É, e olha, na verdade, fazer todo exercício, colega nosso, seu colega que senta aí, esses 3 pilares, eles sempre são citados em qualquer Sim. patologia, em qualquer especialidade. sim, sem dúvida, pra Sono, qualquer nutrição, atividade física. Sem dúvida. E o exercício, ele é importante em termos de também desinflamar os tecidos, porque o obeso, a pessoa que está pré-diabética, mesmo que não seja obeso, seja sobrepeso, ela está inflamada. O exercício ajuda a desinflamar também. Então, gente, nada de preguiça. E olha, fazer exercício físico no fim de semana funciona. Tem que ser 150 minutos por semana, segundo a Organização Mundial de Saúde. Boa, é o último número Tá. que existe. Esse é o último número, então vamos respeitar isso, mesmo só de fim de semana. É uma boa falar essa, porque há um pouco tempo atrás, digamos assim, poucos anos atrás, o atleta de final de semana ele era demonizado, né? Mas segundo os últimos estudos da OMS, se você somar 150 minutos Já vai por ter o semana, benefício. você já não é mais um sedentário e você pode dividir esses 150 minutos, esse numerinho mágico, da forma que você quiser. Pode ser 75 minutos no sábado, 75 no domingo, pode Sim. ser 30 minutos de segunda a sexta, Isso. Claro, e assim vai. mas É é melhor claro que se ser sedentário. se você fizer muito exercício físico apenas em um dia e não tiver uma constância, Sem você tem dúvida. probabilidade de ter uma lesão muscular, uma lesão Com ligamentar, você não tem um condicionamento físico tão adequado. Mas certeza. melhor que nada. Melhor E que isso nada. também é importante, que o Sr. Wilson falou, que Sim. você não tem idade para começar, isso sim, mas se você tem uma certa idade e vai começar, é importante que você procure um clínico, um médico do esporte, para fazer no mínimo, uma avaliação clínica, eventualmente algum exame, né? Mas Isso. nem sempre é necessário. Mas a contraindicação é para quase ninguém. Todo mundo pode fazer exercício, Não, eu certo? acredito pra ninguém. Assim, Quanto de Pra- uma exercício, caminhada, intensidade, o É, exercício é para uma todo O mundo. caminhada. exercício é é para pra todo todo, mundo. exato. É pra todo Uma mundo. bike, uma hidroginástica. Isso. Então, ruim é ficar parado. Então, Exato. Sem dúvida. Movimento é vida. o grande problema do mundo é você lembrar dos nossos avós, né, com a nossa idade, os nossos avós, que eram sedentários, nem existia esse papo, e a lembrança que a gente tem deles é sempre paradinho, lá sentado no sofá, deitado na cama. E eu sempre falo isso também. Eu sei que eu tô acima do peso, mas eu nunca deixei de fazer exercício e bastante. Por isso que eu ainda consigo Isso aí.
não ter dor e tal, porque imagina eu sem fazer exercício, eu não duraria mais muito tempo. Não, Sim. é verdade, dúvida. sobrecarrega. Mas eu, É. desde moleque, sempre fiz bastante. E depois eu vou fazer uma consulta particular com a Maria Fernanda para ela me dar uns conselhos do emagrecimento. Boa. Né? Uhum. Mas não importa também sua raça, cor, tamanho, exercício é fundamental sempre. Correto ou Sim, não? correto. É isso aí. Boa. O exercício te ajuda muito lá nos seus pacientinhos que precisam emagrecer. Sim, com certeza, né? Eu falo, quando não tem tempo, sobe e desce a escada. Qualquer Já Deixa o é coisa. uma elevador de coisa, lado, né? deixa o Pronto. elevador, pronto. Resolve. Todo dia já é uma movimentação, né? Mas você ia falar sobre a evolução lá das drogas, Então, né? agora vamos lá em relação aos medicamentos. A gente teve uma fase muito ruim, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, o que sobrou? Né? Aqui no Brasil sobrou a sibutramina, que era anfepramona, fepaporex, tudo isso foi tirado do mercado e Que era um assim, era o que a estimulante, gente né? tinha, né? A gente tirava a fome e tinha que tirar rapidamente o remédio, porque assim, emagrecia, podia aumentar a pressão, acelerava o paciente. Isso Então, está proscrito. foi Não, proscrito, não não pode mais pode prescrever. mais, sem Ó, dúvida. isso é E importante. aí o seguinte, aí sobrou a sibutramina, porque a Bezo fez um serviço muito legal com o Fredo Hopper. Eles conseguiram manter a sibutramina, que é serotoninérgico, então ele assim diminui, ele aumenta a saciedade. É um antidepressivo, né? Ele não, Não é um para alguns, né, porque ele funciona diferente ali na serotonina, mas assim, ele ajuda muitas vezes, dependendo do caso, se não é hipertenso, não tem doença coronária, tudo, às vezes até para criança a gente pode usar. Né, o Bernardo Léo Weichenberg, grande, né, que foi chefe da endócrino do HC, ele falava, gente, eu ponho na mamadeira isso, né, sibutramina para criança. Então, assim, ele foi mantido, ainda bem, e aí sobrou o quê? Lipblock, desculpa falar o nome aqui, na realidade. Não, sem pode problema, falar. sem É problema, o- sem Não, problema. não. O Tranquilo. Orlistat, né? O Orlistat ele foi feito, isso eu não sei se vocês sabem, para baixar o colesterol. Gente, e é o viram Xenical, um nome o que todo mundo Xenical. conhece. E veio para ele foi lançado para colesterol e ele acabou sendo lançado como emagrecedor, porque ele veio junto com a sibutramina. Então, a sibutramina prendia o intestino e soltava o intestino, e os dois juntos, a dobradinha era perfeita. Né? Ele permanece, ele tira a gordura, né? Então, ele não deixa a absorção de gordura. Então, ele pode ser, sim, um coadjuvante poderoso ainda aí, a gente lança a mão deles, Até hoje. até hoje. Certo. Né? Outra coisa que a gente precisa lembrar O é que Xenical agora... que eu mais lembro é dos problemas que ele causava Sim, carregar as cueca. sociais. As Carregar pessoas cueca queriam na bolsa. testá-lo, né? Queriam testá-lo, né? Vou comer um camarão aqui, bem legal, e depois vou mandar o Xenical. Eu tive muito paciente assim. Ia para pizzaria e depois mandava Xenical. Aí não dá certo. Não vai funcionar. Sim, Né? aí é Tem uns escapes, auto- gente. Acho que vocês entenderam. Exato. autossabotagem. E aí a gente tem os fenótipos, né, hoje em dia, que a gente fala da obesidade, né, que é aquele que é muito comedor, que come em volume, aqueles que comem por, como é que se diz? Por ansiedade, compulsão, Por esporte. por esporte, vamos dizer assim, né? Fala, sou eu. E etc. Então, enfim, Confesso. os medicamentos, vale citar aqui, então, os que tiram a compulsão, que é o topiramato, né, que pode ser dado e associado com as canetas sem problema, é a naltrexona, grande medicamento, só assim, a sensibilidade a gente tem que começar devagarinho, porque o que tem no mercado 50 miligramas, em geral, causa muito efeito colateral, dor de cabeça, às vezes você chumba a pessoa, então tá aí a única manipulação que eu faço, em vez de 50 miligramas, 10 miligramas, vou aumentando aos poucos para a pessoa conseguir tomar, e a bupropiona, que também é muito boa, que seria o Abutrin, o Zetron, enfim, Bup. né? O BUP, que a gente consegue também administrar essa compulsão, e agora o Contrave, né, que a gente tem, que é a associação da bupropiona com a naltrexona. Exato, grande medicamento também, que também está indicado junto com as canetas, dependendo, porque nem sempre as canetas, se a compulsão for importante, a caneta pode não segurar. E nem todo mundo se adapta também a essas Nem todo medicações. mundo né? se Eu tentei adapta. tomar Contrave, por exemplo, É paciente que para paciente, exato. atravessei o espelho, aí eu resolvi falar, não. Exato, Vai que eu atravesso em definitivo, exato. melhor não. Não, é sério isso? paciente com paciente. É sério, é sério? verdade. Fiquei mal, falei, nossa mãe, não tá bom isso aqui não.
É E isso aí, aí, qualquer coisa que mexe com a psique tem que tomar cuidado. sem dúvida. E Uhum. aí a gente vai para as canetas finalmente, né? Então, o Certo. histórico da caneta. Bieta, que foi o primeiro mimético, ele veio da saliva do lagarto, ele funcionava como se fosse um GLP-1, né? E aí só dava muito efeito colateral, aplicava 2 vezes por dia. Os pacientes escapavam da segunda dose, porque queriam jantar fora, etc. E tinha muito efeito colateral gastrointestinal. E Conta pro pessoal o que é o GLP-1. já então, o GLP-1 e o GIP, que a gente vai falar muito disso, são hormônios gastrointestinais. Eles foram estudar o diabético para ver por que o diabético, eles foram lançados inicialmente para o diabético. Por que o diabético emagrecia quando fazia a bariátrica e deixava de ser diabético, né? E aí eles acharam que não era só a redução que acontecia na bariátrica, mas que tinha algo a mais. E descobriram o GLP-1 e GIP. O GIP eles jogaram fora, porque testaram sozinho, o GIP pode dar fome sozinho, o GIP não fazia nada, então eles jogaram fora. E aí ficaram com o GLP-1, e aí viram que o GLP-1 diminuía a fome, a pessoa emagrecia, ajudava o mecanismo do glucagon, porque assim, no paciente diabético, existe um mecanismo incretínico que está deficiente. Isso significa, quando você come um carboidrato, o glucagon tem que baixar no organismo, porque ele é hiperglicemiante. Isso não acontecia. Então, eles viram que o GLP-1 fazia isso, né? Então, eles começaram a investigar essa área até eles lançarem a liraglutida, que vamos pôr em nomes comerciais, Victoza, e depois o Saxenda para obeso. E aí eles viram que fazia um monte de coisas. Assim. Inibia a fome, primeiro eles acharam que era diminuição do esvaziamento gástrico, né, intestinal, e que isso levava à saciedade. Mas não, ele também age, vamos dizer, em termos do sistema nervoso central, né, inibindo a fome. E aí também melhorava o metabolismo todo, etc. E esse mecanismo incretínico e o diabético, então, ia emagrecendo, né, e ao mesmo tempo melhorando a hemoglobina glicada, que esse é o nosso target também. E aí veio o Victoza Saxenda aplicado 1 vez por semana, né? E, bom, logo em seguida eles começaram a pensar e falaram, bom, vamos lançar 1 vez por semana, como é que a gente faz? Então eles conseguiram ali, por aminoácido, enfim, eles conseguiram fazer a liberação prolongada, né? Então, um dos primeiros que não veio a ser popular era o Trulicity, né, da Lilly, que é a dulaglutida, né? E em seguida, imediatamente junto, veio o Ozempic, que era para diabético também, né? E que depois virou Wegovy para o obeso, né? E aí ele fazia o quê? Ele liberação prolongada, 1 semana, se aplica 1 vez por semana. Tem alguns metabolizadores rápidos que em 5 dias acaba, então muitas vezes a gente pode sim aplicar uma segunda dose, dividir a dose, isso está descrito, né? 2 vezes por semana. Assim, 2 vezes por semana, complementando, né? Se divide a dose. E aí, finalmente, eles pensaram, a gente tem, com eles, com a semaglutida, a gente tem um emagrecimento em torno dos bons respondedores até 16%, né? E aí, finalmente, veio a tirzepatida, lançada pela Lilly, que é o Mounjaro, né? Que é o quê? Eles resolveram juntar o GLP-1 com o GIP. E o GIP, ele, que a princípio não fazia nada, ele reforça o GLP-1, ele faz tudo, melhora a ação, potencializa a ação. E eles viram também que tinha uma oxidação maior, né, de gorduras. E, assim, eles viram que podia ser que ele tivesse um efeito termogênico, eles já têm isso em ratos, e está se falando, ainda precisa de mais estudos, que ele também pode aumentar, né, a termogênese mesmo do humano. Precisa de mais estudos, né, porque assim, ele parece que ele, como é que se diz, ele aumenta o gasto energético basal. Né? Mas a gente realmente precisa de mais estudos para bater o martelo nisso. E outra coisa que ele faz, ele aumenta a oxidação das gorduras e aumenta a sensibilidade da insulina. Então, no músculo, no fígado, existe uma queima maior de glicose e também das gorduras. Então, tudo isso diminuindo a resistência à insulina. Quer dizer, a gente tem um efeito global. Certo. E tem um percentual de perda de gordura isso que eu ia perguntar. Exato, Qual que é, mais ou menos? Esse é em torno de
nos bons respondedores em 20, 21%. Isso é importante, Bastante. né? Bons respondedores. Não é para todo mundo. Mais uma vez, a gente cai nessa história que cada paciente é uma peça fundamental dentro de uma medicina séria, que tem que ser exercida de maneira individual. Você falou um arsenal aqui, doutora Maria Fernanda, trouxe para nós aqui um arsenal de medicações. Isso nós estamos falando só de emagrecimento. E por baixo, aí, se você contar todas as combinações, são dezenas ou até centenas de combinações que, obviamente, não dá para ir numa clínica de estética. Nada contra as clínicas de estéticas, mas tudo contra uma clínica de estética que Sim. queira ser médica, tudo contra. Sim, sem Uma dúvida. clínica de estética, até ela ter um RQE, você contra, você também. Mas ela Demora. vai ter? Não, nunca. Então, né? Se tiver um médico lá, um endocrinologista, tudo bem. Sim. Mas, então, vocês vejam, muitas combinações que precisam ser estabelecidas por um médico, E prescritas não por um são médico. medicamentos isentos de efeito colateral. Perfeito, Não, perfeito. Existem problemas que só o médico vai conseguir manejar e corrigir e mitigar. Então, não é isento de risco. Exato. Sim, sem dúvida. E assim, e tem. Fala, se Não, eu você ia falar fa- alguma Eu coisa. ia falar, assim, além de tudo isso, depois responde também para nós, por que tem essa história que o Monjaro faz a depressão da parte muscular, né? Então, isso é o seguinte, era o que eu ia falar, né? Que assim, Transmissão de pensamento. eles, na realidade, todos têm um efeito, e lá volto eu a falar das proteínas ingeridas, né? Em se fazer um reforço, e às vezes usar junto o whey protein, dependendo da idade, inclusive da atividade física da pessoa. Né, isso é importante. E a creatina muitas vezes ajudando também a melhorar o músculo para ele se restabelecer melhor, mais rapidamente, as dores, etc., para fazer o atleta conseguir fazer, ou não atleta, fazer mais atividade. E comer proteína para a gente diminuir essa porcentagem, porque todos fazem perder massa muscular, tá? Seja a semaglutida, que é o Ozempic, e o Wegovy, e o Ribelza também oral, que eu esqueci de falar aqui, que é tudo igual, e o Mounjaro, né, que faz menos perda muscular, a gente já tem comprovado isso, mas que também faz. Agora, tudo depende, eu estava falando em termos de, tudo depende da velocidade. A gente já tem assim, o rosto do Sim. do Ozempic, agora tem a vulva do Ozempic, tudo isso. Assim, Não, gente, peraí. Me Não, explica isso. é. Eu vi, mas eu não sei o que é ainda. então, o que É acontece? a mesma coisa que o rosto, na verdade. É a mesma coisa. Você, Exatamente a assim, mesma coisa. desmilingue, vamos dizer assim, Você né? perde peso muito murcha, rápido. Murchada. Você Em murcha, pelanca. Vamos falar você o português, murcha, claro. exato, os músculos da pessoa acabam não exercitando a musculatura pélvica também, a parte toda ali, né, Aí nós vulvar, temos que e chamar de aquela outra que veio falar períneo, sobre cirurgia íntima. É verdade. Esqueci o exato, nome dela, Verdade. desculpa. e de Verdade. períneo. Então, o que acontece? A vulva fica também, principalmente em pessoas que não fazem Caída. atividade, Caída. caída. E agora tem uma especialização nisso para fazer preenchimentos, etc. Enfim, Teve uma colega série- que veio falar de cirurgias Exato. íntimas. Mas era uma Exato. ginecologia. Mas, então, no mas não caso, chegamos ao ponto de falar da vulva Da de vulva, Ozempic. pois é. Ainda não existia esse termo. Exato. Então, o que acontece? As pessoas, dependendo do endocrinologista, tem isso também. Você não precisa fazer o emagrecimento a jato. Né? Você Que, demorou na para verdade, ganhar. não é o ideal, né? Não é o ideal. A porque manutenção do exato. emagrecimento a jato, ela não é tão simples E outro- quanto é exato. feito aos poucos, E né? assim, a pele precisa se recuperar para não ficar flácida. Você faz uma, tal- vamos dizer, tal uma do efeito sanfona, velocidade né, que adequada acontece por de causa perda disso. de peso. Você não precisa perder 10 quilos, você pode perder 4, 5 quilos, tá ok. Né? Mas hoje em dia as pessoas não têm paciência, né? Elas Não. querem ver esse resultado no fim do Imediato. mês. Exato. Então, chamar a atenção disso, que assim, gente, vocês estão emagrecendo tão bem, tão saciados, essa é a dose. A gente não precisa ir, por exemplo, até 15, que é o máximo do Mounjaro, para emagrecer a pessoa. Agora, uma coisa, fazer aqui uma parte, você vê se você concorda se eu tô falando bobagem. Se a pessoa, então, tá bom, tá nessa pressa, porque a geração atual quer tudo É o tal do rápido. projeto verão, né? A pessoa chega em Sim. novembro Mas- e quer estar bem em dezembro. Se ela tá fazendo o Monjaro, mas ela aumentar em muitas vezes o treinamento, a atividade física, dá uma ajudada para não ter a vulva do Sim, Ozempic com para não ficar certeza. toda flácida. É verdade Com isso também? Tem certeza. um outro é detalhe que eu verdade. lembrei aqui, você falou creatina, e eu lembrei tanto a creatina quanto as canetas têm se falado do poder de diminuir neuroinflamação, que eles têm um poder neuroprotetor. Sim, Você já viu isso? Não, Sem não. dúvida. Tanto as canetinhas quanto a creatina
havendo essa hipótese dela ter efeitos benéficos numa possível prevenção de uma doença neurodegenerativa. Sensacional, se for real, né? A gente precisa de mais estudos, Mas é uma coisa que vem se falando bastante. Sem dúvida, né? E, enfim. Mas só para retomar esse assunto que você estava falando. Então, a gente consegue, você que está aí consegue, junto com a sua endocrinologista, para não ter essa sarcopenia, quer dizer, perder músculo, exato. você consegue compensar na comida, na dieta. Na dieta e na atividade E atividade física, sim. Atividade Mas física. aí, teoricamente, mais musculação, atividade de não, força. Que eu volto a Cardio dizer, também. um ajuda o outro, né? É questão de balancear o que é melhor ali para cada indivíduo, Claro. né? Claro. Porque isso também é de indivíduo para indivíduo. Claro. A gente tem a densitometria para medir a densitometria do corpo inteiro, que avalia a massa gorda, a massa magra, tem as bioimpedâncias, Sim, que perfeito. ajudam também. Né? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento junto, quando o paciente está emagrecendo, isso tem que ser feito junto. Porque corre o risco de quem não fizer esse acompanhamento, vê como que eu vou falar também, me corrija. O cara tá lá com 120, aí ele perde 15 de músculo, não tudo 15, mas perde 20, Mas 15. vai perder músculo demais. Não, mas aí ficou pior do que tava. Exato. Porque tinha lá uma locomotiva boa. Não, e você pega, por exemplo, uma mulher na menopausa. Tudo bem, vamos fazer um trabalho para emagrecer. Já está com uma densitometria óssea limítrofe ali, já tem uma mineralização óssea prejudicada. Exato. São outros riscos ainda que se sobrepõem a isso. Osteoporose, sem dúvida, bem lembrado, Zé. Entra um pouquinho de reposição também daí nesse momento ou não? Faz sentido? Reposição do que? Você diz? Reposição com suplementos. Com suplementos faz, dependendo do caso, a gente tem que fazer o histórico alimentar e ver se ela está... Precisa da reposição hormonal também nesse momento. Proteína, né? E muitas vezes a reposição hormonal, quando indicada, sem nenhum efeito, sem contraindicação, perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta de 1 milhão aqui, que todo mundo sempre quer fazer, eu já fiz talvez para algum outro colega, mas para uma endócrino não. É que você acha que é a primeira endócrino que vem aqui, pensando bem. Comigo São 350 episódios, né? Geram todas as especialidades, muitas especialidades, algumas não. A pergunta é a seguinte, existe esse mito ou não, né? Eu tenho a minha resposta, vamos conferir se eu estou errado ou não. No final das contas de tudo, Maria Fernanda, o que vale é o superávit calórico ou o déficit calórico. É isso que importa no final de tudo? Eu sei, claro, usando remédio, fazendo exercício, mas o que conta para perder peso? É isso ou isso não é verdade? Não, na realidade, eu sempre brinco com os meus pacientes que assim, é o que entra versus o que sai. Conta corrente. Então é verdade. Conta corrente. Entenderam isso? Não tem esse negócio é matemático. De posso comer abacate, o elefante é grande e come só mato. Você pode emagrecer comendo bacon e cheetos. Você comer vai bacon por dia. Dietas milhões que vieram, dieta da sopa, dieta disso. Sempre tem Cada ano é uma, né? Cada ano é uma, né? Eu gosto muito da dieta do Mediterrâneo, não falei aqui, mas essa é contrabalançada, essa inclusive é a proteção da Unesco. Sim. Mas no fundo ela conta calorias. Conta calorias. Mas, no fundo conta calorias. No começo não, mas ela passou a contar calorias para perda de peso. Porque quando você fala, por exemplo, me corrija de novo, numa dieta cetogênica, você tem muito menos calorias porque você não consegue comer tanta caloria em carne, em frango, do que com pizza. Né? Como corta o carboidrato, então você não consegue engolir 1 quilo de carne, quer dizer... consegue. Não, até calma. Consegue. Então, mas todo dia não, acho que não. Ela é mais dá mais saciedade. Então o cara né? vive à base de proteína, frango, ovo, carne, ele acaba, no final das contas, comendo menos calorias. Mas é o que ela falou aí, que a saciedade também. Vai durar mais tempo. Demora mais para digerir. Comer um macarrãozinho e rapidinho. Às vezes a aderência, dependendo do tigrão, em geral, o homem que mais faz fácil. muito isso. Muito mais né? fácil. Muito mais fácil. Se falar pro cara, pode comer ovo, mas por gordura. Por um tempo, tem uma hora que não aguenta. Sim, concordo. Esse é o grande problema da dieta cetogênica. Eu gosto dela, mas assim, as pessoas não conseguem manter. E essa, que agora tá numa onda da dieta carnívora. Então, é a mesma coisa, mas né? só, eu vi gente já falando que só come carne. Então, o único alimento do seu dia a dia. Pois é, e o resto das proteínas, vitaminas, da proteína. Ainda tem uma depois dessa, que vai ser a dieta picanhorífera. Não, mas tem uma. É. Só carne, e eles dizem que tem que ser uma carne com mais gordura, carne gorda, e se alimenta exclusivamente de carne.
Sim, pois é, então. faz sentido, faz sentido. Falta todas as E vitaminas, os micronutrientes. Sim. Micronutrientes, Onde é que eles vitaminas, estão? etc. Sim, aí nós estamos mais uma vez entrando na história do déficit, do superávit, que para emagrecer não tem Exato. mágica. Porque se eu falar, esse é fruta ou esse doce não engorda, não existe nada disso. Não existe. É isso mesmo? É isso. Então, E morango assim, engorda tanto quanto, sei lá, chocolate. Depende de quanto você come. depende. Eu chamo a atenção muito, eu esqueci de falar isso aqui, é bem importante. Sucos naturais que o brasileiro ama de paixão. Sim, engordam pra Tem caramba. calorias, é só carboidrato, você libera insulina, faz resistência à insulina e você vai para o caminho do pré-diabetes. Citrosuco já não patrocina a gente mais. Exato, sem Mas dúvida. é verdade. Né? Claro que é. Um Tem copo muita de gente que acha suco que de eu vou tomar só um suco de laranja. Exato. Não é Suco de só um laranja tem suco de 400 Vamos laranja. comer a calorias. fruta. Vamos Come a comer fruta, tem a fibra com lá bagaço, junto. que ajuda a não fazer pico insulinêmico, né? Sim, que e você ajuda- gasta energia para digerir gasta do que o energia. liquidificador fez por você, né? Exato. Aí Exato, complica. Um suco exato. com muita caloria, muita caloria. Muita caloria. Então, e também, outra coisa, água de coco. Também tem Ele muita, tem né? sal e açúcar. Então, gente, cuidado com hipertensão, com açúcar, porque assim, eu tomo um monte de água de coco. Péssimo. Você acaba tomando calorias que você nem sentiu. Tá, lembrei de uma Quase pergunta isso. pessoal, já que você está falando de sucos e líquidos e tal. Alguns mitos também, vamos dizer assim. Primeira coisa, ingerir líquidos durante as refeições. Muda alguma coisa? É mentira? Ou só é a caloria dele que muda? Não, na realidade, tanto faz. Tem gente Eu que fala também que ele acho. daria mais saciedade, mas Existem alguns muito protocolos que falam para individual. você tomar antes da refeição um volume grande de É. água, que talvez diminua a sua fome. Para alguns serve, para outros não servem. Eu penso É assim, individual, mecanicamente faz né? até sentido. Você encher o estômago Você encher ali, o distender o estômago. Mas ele fazia estômago. rápido também. Sim, mas Fazia é uma rápido. técnica para antes É. de E se você comer, tomar você leite- comer menos. Se você Você tomar vai. leite condensado junto com bolo, aí vai ser mais Também, calórico. também. Eu vou lembrar daqui a pouco outra pergunta que a névoa bateu. Eu queria acrescentar aqui, a gente está Que eram falando duas, né? do retatrutida, do Godzilla que vem, ele vai levar um emagrecimento de 26%, né? Porque aí ele a vai gente pegar o tá- GIP, o GLP-1 GLP-1 e o glucagon. glucagon. É mais Que também vai atuar em outro local, né? Então eles vão se somar, vai perder menos músculo e ele vai aumentar a queima calórica basal. Bom, Essa espetáculo. é a diferença. Já quero. Exato. Já quero. Né? E ele vai ser um grande medicamento também. Então, Lembrei da outra isso é pergunta. Fala importante. logo antes que eu esqueça. Fala. Uma coisa que também. Você toma creatina, né? Aquela história da como neuroproteção talvez seja interessante Peraí para que eu vou você. esquecer, para. A gente é médico, óbvio, a gente tem as respostas, as coisas biológicas, assim, meio óbvias, mas obviamente a gente erra muito também. Falam muito atualmente, está muito em evidência a questão dos adoçantes. Exato. Sacarose, sacarose não, desculpa, sucralose, Sucralose. aspartame. Eu vi um estudo agora há pouco tempo, não sei de onde veio, porque eu só vi a reportagem, falando que comprovadamente destrói a cognição a longo prazo. Não é bem... Então, me fala Certo, sobre isso. Pois é, assim, sempre teve um trabalho muito grande contra os adoçantes, né? Às vezes eu brinco que veio do açúcar, o povo que produz açúcar que está falando boa. Os contra. usineiros que estão patrocinando esse estudo. Sem dúvida, eu brinco. Mas, Pizzaiolo, né? Todo mundo. assim, o que acontece, sim, ele pode mexer na microbiota intestinal e talvez isso levar, né? Porque a microbiota, ela provoca, dependendo do equilíbrio dela, ela provoca inflamação. E essa inflamação pode, sim, se disseminar, dependendo da bactéria que predomina, ela entra na circulação e vai, sem Você dúvida, quebra a pode barreira que tem no acontecer. intestino, ele fica Exato. mais permeável. Sim, Exato. mas aí essas- seria uma coisa mais aguda. Não, na Mais verdade, perceptível. normalmente é crônico, né? Crônico, Isso é longo mais prazo. crônico. Mas isso seria é mais perceptível. Seria. crônico. Não necessariamente, Não. não necessariamente. Essa venta tem hipótese de Alzheimer, de Parkinson. Isso. Exato. A origem está nesse eixo intestino-cérebro por uma mudança de microbiota e aumento de E aumento de permeabilidade. permeabilidade seria uma das causas, Uma das enfim, mas hipóteses. assim, eu acho que mais estudos têm que ser feitos, né? Claro. A gente tem, por último, a eritritol, que é gostoso, né?
Então, assim, eu acho que assim, tudo é questão da Eritritol, esse é da- Dá quantidade. em tudo na vida, Sim, né? sim, sim. Mas então continuemos com a coquinha zero, com o Guaraná Sem zero, problema. que é muito melhor que a coquinha normal, com Com açúcar. certeza, em termos Isso de... é importante. Então, ó, vamos falar Apesar que assim, os refrigerantes não devem ser tomados porque eles são também, né, do agressivos para a sódio e microbiota tal. intestinal também, tem tudo Não é isso a só a ver. caloria. Não é só a só a caloria, é a caloria. microbiota também. Tá. Mas se for tomar, tome zero. Então, que Tome você vai economizar zero, as 300 calorias daquela garrafinha de 300 ml. exato, sem E aí dúvida. vai ficando difícil. Mas então, a gente tem a conclusão que ideal mesmo seria tomar água, né? É, Isso. Mas entre essas escolhas, você tem que saber que a que tem açúcar bruto é muito mais calórica, e aí vem para aquela conversa, aquele mito que a gente desmistificou agora há pouco, que o que vale é o superávit ou o déficit. Se você tiver com superávit, você vai engordar, ponto final. Pode tomar Exato. Monjaro, Saxenda, operar o estômago por balão, que se você Que comer mais do que você assim, gasta, você vai engordar diariamente, e assim vai. É a E o mesma coisa que contrário a é a sua mesma conta coisa. corrente no banco. Perfeito. Não tem é, conversa. Porque não é tão simples de quem não é da área de saúde entender isso, né? Não é tão simples. Porque Cara, olha, comparando com uma conta corrente, eu acho que fica bem simples de todo mundo entender isso de uma maneira bem prática. sim, é isso. Porque às vezes o tipo de comida, Você né? vê quanto As, você cal- as gasta. calorias mudam muito, às vezes coisas que nem são tão gostosas têm sim. alta caloria. O pessoal pensa que castanha tem pouca caloria, por exemplo, que pode comer na dieta cetogênica e é Exato. calórico pra caramba. Sem Exato. dúvida, é tudo a quantidade, É. né? Eu brinco que até a água faz mal. A gente tem Sim. diabetes, diabetes por excesso de água, que descontrola todo o metabolismo e É, o gente, você pode equilíbrio, morrer né? tomando água demais. Pode morrer. Então, assim, diabetes insípidos, portanto, psicogênica, então até a água faz mal. A Perfeito. dica que eu dou em termos de água é assim, aromatizar. Sabe, assim, que eu faço muito em casa, porque lá em casa todo mundo gosta de Coca-Cola e assim, eu falo, gente, não pode, Eu? né? Todo mundo não, eu não, né? Mas tem um filho ou outro que gosta, enfim. Ela falou que E pode aí, aqui. Viu como assim, chama seu filho? Que gosta da o Coca. Gabriel, Gabriel, e o meu Gustavo, pode continuar tomando. Ela, há pouco tempo ela falou que podia. Com moderação. Com moderação, com moderação. exato, uma vez, né? Uma vez, de vez em quando, Mas imagina tudo você bem. convencer o Gabriel ou o Gustavo, que é o meu, a tomar água saborizada. Maria Fernanda, Exato. fala Mas é sério. gostoso. Você põe um pedaço de lima Deus ali, me você livre. põe uma Não, tô brincando, hortelã, é é gostoso. gostoso. Mas não tá disponível, né, o tempo todo. É Coquinha questão é de... só ligar no Isso, Rap, que em 3 exato. minutos tá na sua mão. Exato, Rap né? Turbo, já usou o Rap Turbo? Mas, tudo bem. Não, você já usou o Rap Turbo? Já, mas continua com a tua coca, tudo bem, ninguém Ah, vai brigar com você, sim, tá obrigado. bom? Beleza. Vamos pra sua Obrigado, coca. obrigado. Eu perguntei pra saber se podia Sem ou não. problema. Não. Tô- Você, tô- você tô- exigiu uma resposta positiva dela. Verdade, Ela falou que não induzi. pode, você ficou induzi. induzindo até ela falar que pode de vez em quando. Verdade. É, Pra salvação do Gabriel. Você jogou do lado deles. Mas a gente entendeu que não pode, Que não pode muito. não deve. Né? é, Não pode muito de vez em quando você não tem outra opção. Você mais estava falando da água saborizada que você gosta. Então, Limãozinho, água com gás. limãozinho, água hortelã. com gás, hortelã, pedacinho de canela, que fica muito bom com maçã. Gin. Mas posso falar? Daí Frutas- você tem na sua frutas casa vermelhas, isso? eu Fala. tenho. Meu Deus, tenho que em casa. disciplina, né? Tem em casa Tá isso. bom, beleza. Grande José Wilson, aprendeu bastante? Muito legal, assunto Muito. muito interessante, gostei. Aprendi muito também Muito com a Maria legal. Fernanda. Super Maria Fernanda, muito obrigado por tudo que você já nos deixou aqui de informação, mas além de tudo, ainda queria uma mensagem final a respeito desse assunto que é tão vasto, tão importante, é tão relevante, uma mensagem para quem está nos ouvindo. Então, acho que a mensagem importante, gente, é cuidem-se, mas assim, com endocrinologistas sérios, pessoas sérias, né? Vejam, acessem os currículos, vejam o que, durante a carreira, o que foi feito em termos de cursos, congressos, tudo isso está disponível na internet, né? E assim, não comprem sozinhos os medicamentos, não tomem sozinhos. Porque o médico é caro. Gente, tem que ser bem cuidado, né? Pode ficar mais E caro. pode ficar mais caro, exato, né? E assim, tenho certeza que aquele médico é adequado e nunca deixem-se aplicar Mounjaro, semaglutida, o Ozempic pelo médico na clínica. Vocês se auto-aplicam. Ele tem que dar a receita
e vocês vão à farmácia e comprem lá. Isso é muito importante, porque está tendo aí uma epidemia de gente falsificando medicamento. Isso é muito sério, vocês podem morrer. É isso que eu tinha para dizer, eu acho. Muito bem. Muito Doutora bom. Maria Fernanda Barca, sorte de todos os pacientes que a tem como médica. Muito obrigado por estar por aqui. Foi um Grande José prazer. Wilson, mais uma vez. Obrigado, Agradeço. Valeu. Obrigado, Obrigado, Fernanda, tudo de foi bom. excelente. Prazer. Pessoal, compartilhe esse episódio, compartilhe saúde com quem você ama. Informação de Avante da Prevenção, até o próximo episódio. Siga-nos os bons, um abraço do Dr. Sidney para vocês todos. Obrigado mais uma vez, Maria Fernanda Barca. Obrigado, José Wilson. Valeu, gente. Boa.